Essa noite eu quero falar sobre a pessoa de Jesus Cristo e a submissão que devemos ter a Ele. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos na cidade de Éfeso, no capítulo de número 3, lerei os versos 14 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Estamos a poucos momentos de receber um novo ano das mãos de Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele está chegando ao final da sua história nessa terra. Estava ele preso na prisão em Roma e, para aquela prisão, fora ele levado por ser também um cidadão romano e apelou que fosse julgado de acordo com as leis de Roma. Mas Paulo lembrava de um mundo difícil, onde os valores estavam invertidos, e então ele escreve essa carta, e a partir do verso 14 do capítulo 3, ele diz o seguinte: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Nesse texto, o apóstolo está sendo informado da dificuldade que muitos dos membros da igreja em Éfeso estavam passando no que se refere ao que Jesus havia ensinado e os apóstolos, entre eles Paulo, havia pregado, e o desafio de uma vida completamente dissociada dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Em função disso, o apóstolo chama a atenção de que, se nós queremos realmente viver uma vida que agrade a Deus, submissão é a palavra-chave. Submissão, ao contrário do que muita gente pensa, não é ser capacho ou escravo. Está abaixo de alguém que tem uma missão
e nos confia esta mesma missão. Na realidade, ser cristão é estar a seguir a Jesus Cristo, que com missão precípua veio a este mundo, como ele mesmo afirma, para buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. Parece que esse texto foi escrito para o homem do século 21, porque, semelhante aos dias em que Paulo viveu, diante de uma cidade cosmopolita como era a cidade de Éfeso, uma cidade de muitas vertentes. O mundo de hoje é chamado mundo plural, o mundo onde há muitas verdades, e cada um se apega à sua própria verdade. E quando muitas verdades existem, na realidade não há verdade alguma, porque a Bíblia afirma que só há uma verdade, e a verdade está em aquele que, segundo nos informa a Escritura, ontem, hoje e eternamente permanece o mesmo, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Paulo, então, começa dizendo que ele orava para que, diante de todas as adversidades que o mundo estava a colocar diante dos cristãos, que era necessário que a mente e o coração daquele que um dia tomou a decisão de seguir Jesus, que fosse avaliado de forma clara qual foi a experiência que de fato tivemos com o Senhor. Ser cristão, meu amigo, é muito mais do que seguir um credo, é muito mais do que seguir uma religião, é muito mais do que estar preso a uma instituição. Ser cristão é, segundo a Bíblia, desfrutar de uma experiência pessoal com Jesus, conhecer esse amor que a Bíblia diz que excede a toda espécie de compreensão. E para que alguém possa viver uma vida relevante num mundo completamente hostil, numa cultura onde Jesus não tem lugar, é necessário que cada dia, em primeiro lugar, avaliemos a nossa experiência com Jesus. Qual foi a sua, qual foi a minha experiência com Jesus? Há muita gente que está a seguir a Jesus porque ouviu falar dele. Muita gente está a seguir a Jesus porque acha interessante estar junto àqueles que seguem a Jesus. Mas é de fundamental importância que cada um de nós avalie a nossa experiência pessoal com Jesus. E essa experiência pessoal com Jesus, ela acontece na nossa conversão a Cristo, e a nossa conversão a Cristo deve nos levar a pensar e a sentir exatamente como Jesus pensa e sente, como Paulo escreve aos Filipenses: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui começa o grande desafio de ser um cristão. Porque normalmente nós agimos de acordo com o nosso sentimento. E o sentimento humano é fruto de uma realidade existencial corrompida, pervertida. O sentimento humano é sempre mau. Por isso a Bíblia diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o nosso projeto de vida, o nosso alvo é olhar para Jesus e seguir Ele de perto e sentir como Ele sentiu. E aí toda a diferença começa a ser estabelecida. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Se eu e você formos seguir a Jesus a partir do nosso sentimento pessoal, nós não seguiremos a Jesus. Porque haverá situações na vida que o nosso sentir nos determinará a agir
completamente contrário àquilo que Jesus ensinou, porque isso é próprio do homem. Mas quando sentimos como ele sentiu, então tudo se modifica. Primeiro, porque Jesus nos dá uma lição extraordinária de humildade. No texto que eu me referi, da carta aos Filipenses, o apóstolo trata essa questão de que nada deve ser feito por contenda ou por vanglória. Interessante essa expressão vanglória, significa uma glória vazia, uma glória que é fruto do orgulho. E é interessante que no mundo que vivemos, um mundo de muitas disputas, um mundo com muitos problemas, geralmente a causa de toda a desgraça humana é essa vanglória. É esse sentimento de achar que somos mais do que somos, essa ideia de pensar que nós temos sempre a última palavra e a razão. A Bíblia diz que isso é vanglória, ou seja, não leva a lugar nenhum. Quanta luta que começa, por exemplo, na família, entre marido e mulher, entre filhos, irmãos, entre pais e filhos, por causa daquele desejo de que o meu sentimento, o meu pensamento, a minha vontade sobressaia sobre de todo mundo. Ser cristão é sentir como Jesus sentiu. Ser cristão é ser humilde a partir do aprendizado da vida de Jesus. É necessário, então, avaliar a nossa experiência com o Senhor. É necessário também ter como projeto de vida. Eu sei que estamos chegando ao novo ano, e muita gente já está fazendo projeto para o ano de 2015. Há aqueles projetos que são relevantes, outros não tão relevantes assim, mas são projetos nossos. Mas eu creio que o projeto maior que um cristão pode ter para o ano que se aproxima é o projeto de ser imitador do Senhor Jesus Cristo, como Paulo afirma aqui em Efésios capítulo 3, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior. Irmãos, nós precisamos imitar a Jesus. Precisamos sempre perguntar: será que eu estou imitando a Jesus? Porque o meu sentir me chama para longe de Jesus. As oportunidades que o mundo me oferece me chamam para longe de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser corroborados no homem interior, ou seja, o Espírito de Deus que habita naqueles que confiam em Deus. O Espírito de Deus que nos é dado. Esse poder que Deus concede aos seus filhos para sermos semelhantes a Ele, para imitarmos a Ele. Ele é quem habita em nós. E o apóstolo Paulo disse que se nós queremos realmente viver uma vida que seja relevante no mundo, nós precisamos também não somente conhecer a Jesus teoricamente, mas conhecê-lo na prática, e conhecer e viver o amor de Cristo, que é um amor que vai além da nossa compreensão. E eu queria que você, se tem sua Bíblia aberta, voltasse ao texto, quando ele diz o seguinte: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. E aqui, alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas dizem que Paulo faz uma alusão à cruz, para que possais compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. A largura significa que esse amor de Jesus, ele está acessível a toda a gente. Jesus Cristo é aquele que ama toda a gente, não importa quem seja a gente. Jesus ama toda a gente, porque ele diz que Jesus ama o mundo. Ele mesmo afirmou: Deus amou o mundo e o amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aos olhos de Deus não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Aos olhos de Deus somos todos iguais e por isso Deus ama a todos
Então, é preciso que nós compreendamos essa grandeza do amor de Deus. O desafio do cristão é olhar para o outro e vê-lo como alvo da graça e do amor de Deus. Mas muitas vezes, o outro que não nos agrada, nós queremos vê-lo distante de nós. Nós achamos que ele não é merecedor de coisa alguma. Mas a Bíblia diz que nós precisamos compreender a largura, nós precisamos compreender o comprimento, ou seja, Jesus veio para todo o tempo. Em todo o tempo da história, a presença e a pessoa de Jesus é relevante. O mundo tem levantado homens e mulheres sábios, o mundo tem levantado pessoas brilhantes, mas jamais alguém se comparou a Jesus, porque de fato ninguém é igual a Jesus. Para que possamos compreender então a largura, ou seja, ele é para todos. O comprimento, ele é para todo o tempo, em qualquer situação. Irmãos, olha, o mundo, e especialmente aqueles que dirigem as nações, estão extremamente apreensivos com o tempo que se aproxima. Um tempo em que alguns princípios e valores antes tão defendidos em todas as áreas, especialmente na área da economia, estão hoje deixando as pessoas assustadas. Nem você, nem eu sabemos o que nos aguarda no amanhã. Mas há um sentimento, um pensamento que eu tenho, que o meu Jesus, o seu Jesus, é o Jesus de todo o tempo. Então não importa o que venha para o futuro, porque Jesus já está lá. E eu estou com Ele, e Ele está comigo. Então seja o que for, seremos vencedores se experimentarmos praticar o que Jesus nos orienta, para que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura. Ou seja, do céu, Jesus desce, vem à terra, até onde estamos nós, seres humanos, para nos salvar, para nos transformar, para nos dar vida. Em Jesus termina toda a busca do ser humano. Em Jesus termina todo o questionamento do ser humano, porque Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é a resposta para todas as perguntas que existem na mente e no coração do homem. Essa resposta chama-se Jesus. Por isso, é preciso submetermos a Jesus. Mas o apóstolo diz também para que possamos compreender a profundidade desse amor. Irmãos, a profundidade significa que Jesus foi as últimas consequências por nos amar. A cruz. Você pensa que foi fácil? Não foi. Mas ele foi lá porque ele sabe que não há um outro caminho, não há uma outra saída. Então, se nós queremos de fato experimentar esse Jesus em nossa vida e ser a Ele submisso, nós precisamos compreender como foi que eu conheci Jesus, se é que eu conheci, né? Porque uma coisa é a pessoa vir à igreja, uma coisa é a pessoa ser criada na igreja, uma coisa é a pessoa entrar no templo, outra coisa é entrar na presença de Jesus. É bem diferente. Tem gente que vem à igreja, conhece todos os caminhos da igreja, conhece toda a doutrina da igreja, conhece o texto da igreja prega, a Bíblia, mas não conhece Jesus. Como é que pode resistir sem Jesus? Aí os apelos lá de fora são muito fortes mesmo. Os apelos que os cristãos de Éfeso estavam tendo não são diferentes de hoje. Mas a resposta para os desafios desse tempo só tem um nome, e o nome é Jesus. Então, se você quer ter um ano de 2015 abençoado, meu irmão, se você, meu amigo, quer ter um ano de 2015 onde você perceba toda a diferença na sua vida,
você precisa voltar-se para Jesus. O apóstolo chega ao verso 20 dizendo o seguinte, no verso 20: porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso. Então, é Jesus, somente Jesus, a resposta para as necessidades da alma humana. E a parte que vai permanecer não é esse corpo, é a alma. Esse corpo, por mais forte ou jovem que seja, ele caminha para o fim. Não tem dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas essa alma, que nos faz semelhante a Deus, que eu preguei domingo passado à noite, esse sopro da vida que Deus nos deu, que é importante demais, esse sopro da vida que Jesus disse que vale mais do que o mundo inteiro, precisa de Jesus. Eu desafio você, meu irmão, a viver 2015 submisso a Jesus. Desafio você que está visitando a igreja, que ainda não tem uma experiência com Jesus, a 2015 ter uma experiência com Jesus. Conhecer Jesus. Porque nada é mais importante nessa vida, nada, do que ter Jesus como a riqueza maior da nossa vida. Que Deus nos dê, nesse próximo ano, que está chegando, daqui a pouco mais, faltam poucos minutos, que Deus nos dê a bênção. Aqueles que já conhecemos Jesus, de sermos submissos a Ele. Que nós não sejamos levados pelo nosso pensamento ou pelo nosso sentimento, mas pelo pensamento e pelo sentir de Jesus. Que Deus dê a você que está visitando a Igreja da Glória nessa noite, você que está talvez distante, Há muitos lugares dessa terra em que pessoas estão conectadas nesse culto. Que Deus dê a você nessa noite a bênção de encontrar satisfação, resposta para os anseios da sua alma na pessoa de Jesus. Porque nada, repito, nada nesse mundo vale mais do que ter uma experiência pessoal com Jesus. Sabe por quê? A Bíblia afirma que chegará um tempo quando a nossa vida se vai, E nessa hora, se você estiver submisso a Cristo, você com certeza será um vencedor. Porque Jesus é vencedor e quem está com Ele vence também. Mas se você não estiver submisso a Ele, o que será da sua vida? Ou se você é um cristão, mas um cristão que levou a vida aí de qualquer maneira, imitando o que todo mundo diz que é para fazer, nesse mundo plural, em vez de olhar para Jesus, você vai pensar: quanta coisa eu perdi. Corri atrás do vento. Faça um projeto para a sua vida. Termino o sermão como eu comecei. Paulo apóstolo disse: eu me ponho de joelhos, rogando a Deus que vocês, irmãos, compreendam quem é Jesus e o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele é vencedor. E que o ano de 2015 seja um ano de vitória para todos aqueles que confiam e submetem-se a Jesus.